Olá a todos presentes na edição de 2021 do Paraty em Foco. Meu nome é Ivan Abreu, eu sou documentarista, fotógrafo e jornalista multimídia. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra e um prazer estar participando do festival esse ano. E porque o Paraty em Foco é uma referência, né, na fotografia brasileira e mundial, é um dos festivais mais importantes no mundo. E a primeira vez que eu tomei contato com o Paraty em Foco foi em 2010, que eu estive aí juntamente com alguns amigos da agência NOR, que estavam visitando o Brasil e que foram convidados ao festival. E agora eu tenho essa honra de estar entre os selecionados, né? Eu tenho mais de 20 anos de produção visual dentro do jornalismo, dentro da não ficção. Uma história que eu diria que é circular ou elíptica com a fotografia, porque eu começo com fotografia aos 18 anos, por volta dos 18 anos, mas eu, muito cedo, eu me apaixonei pelo vídeo, comecei a fazer vídeo, TV, documentários e edição, câmera, e foi quando as câmeras começaram a convergir, as câmeras reflex digitais começaram a convergir e eu, eu vi que todos os fotógrafos estavam fazendo vídeo e eu decidi trazer minha fotografia, que era mais um suporte para o meu trabalho multimídia, para ser uma coisa mais de frontline, né? E a partir daí eu trabalho fotografia documentária, mais que nada, mas também jornalismo, onde eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas das grandes agências internacionais, como Bloomberg, como a agência France Press, como a Get Images, e além de usar minha fotografia para contar narrativas documentárias, né, particulares ou comissionadas por organizações não governamentais, agências da, da ONU, como a International Labour Organization, a Organização Mundial do Trabalho. Eu estou há 6 anos morando em Hong Kong, 17 anos já fora do Brasil. Esse ensaio, ele chama Hong Kong Tempos de Dissidência, porque a história de Hong Kong recente, ela está permeada por protestos e por divisões e por fricções, né? Desde que a cidade foi devolvida à China pelos ingleses em 97, houve uma série de revoltas, de protestos e manifestações que fazem parte do dia a dia da cidade. Não é uma cidade fendida, não é uma cidade partida ao meio, mas tem muita dissidência, justamente pela questão dessa bipolaridade de ter sido uma cidade basicamente construída com influência ocidental, mas em território chinês. E uma das grandes demandas dos manifestantes pró-democracia é justamente o sufrágio universal. E, segundo eles, deveria haver sido prometido na assinatura do convênio da entrega entre Inglaterra e China, e ao final, até hoje, isso não foi entregue para a população. Na esteira dos protestos do movimento dos guarda-chuvas, né, da revolta dos guarda-chuvas em 2014, 5 anos depois, em 2019, catapultado por uma tentativa do governo de passar uma nova lei de extradição, a população, principalmente do lado pró-democrata, foi às ruas para protestar. E o que se viu foi uma escalada de meses de protestos, que a gente pode fazer um marco de quase um ano, de exatamente um ano, porque começa em junho de 2019 e basicamente vai arrefecer, vai diminuir em junho e julho de 2020, quando, a partir de uma aprovação do governo central de Pequim, o governo local de Hong Kong aprova uma nova lei de segurança nacional, que basicamente criminalizou os protestos.
Mas até isso acontecer foram meses de muita turbulência, de caos, de enfrentamento entre manifestantes e polícia. A maioria dos manifestantes, mas não só, mas muitos jovens estudantes. Essa foto que a gente está vendo aí nesse momento é uma foto da Universidade Politécnica de Hong Kong. É um momento em que os estudantes tomaram a universidade e culminou com esse momento de um cerco policial brutal à Universidade Politécnica. Os estudantes entrincheirados, isso aí é uma ponte de acesso à universidade. E os estudantes fizeram barricadas e, de um lado, o caminhão da polícia com o batalhão de choque disparando e os estudantes, os manifestantes jogando coquetéis molotovs e o que eles conseguiam arremessar. E aí a gente vivenciando esse momento que foi um dos mais tensos, assim, e eu acredito que foi o começo da derrocada do movimento, porque ali foram detenidas mais de 1.000 pessoas, o governo realmente estrangulou ali o movimento nesse momento. Muitas vezes o que a gente via nas ruas eram divisões entre os próprios manifestantes que eram, embora estivessem unidos, mas assim, a maneira de se manifestar era diferente, né? Nós vimos famílias e as pessoas que iam, de certa forma, manifestar pacífica, e o batalhão de choque, o que a gente chama os frontliners aqui, se preparavam para o conflito, porque todo mundo que está envolvido com a questão política em qualquer parte do mundo, independente do seu lado ideológico, a gente sabe que para poder fazer valer a sua voz frente a um aparato estatal, muitas vezes é preciso confrontar o aparato com as mesmas armas. Então, aqui é muito interessante, porque Hong Kong não é uma cidade pobre, embora seja uma das maiores desigualdades do mundo. Então, acesso a bens de consumo em Hong Kong é muito fácil. Então não era uma coisa assim de um exército de Branca Leone com paus e pedras, embora tivessem muitos paus e pedras, mas você via que os manifestantes estavam aparatados, né? Eles criaram um código de vestuário, de proteção, de gestuário também. E é muito interessante porque isso foi, de certa forma, exportado, né? Através da mídia, das mídias sociais, para outros protestos que aconteceram naquele mesmo período, por exemplo, no Chile e até no movimento no Black Lives Matter nos Estados Unidos, e até alguns protestos mais recentes no Brasil também. Você já vê que tem um pouco essa linguagem de mais armada, né? Que os manifestantes vão mais preparados. Essa foto que a gente está vendo aí é uma dos últimos dias. Isso aí já é maio de 2020. Um grupo de peacemakers, eles não são manifestantes, mas eles estão vão no batalhão de frente, tentando conversar com a polícia para não intervir com a força do batalhão de choque, mas aí são recebidos com jatos de spray de pimenta, e nesse dia teve mais detenções e foram disparados muitos bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Isso é 24 de maio de 2020 e poucas semanas depois foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. E aí muda-se o panorama, as pessoas ficam com medo de protestar. Em coberturas que eu fiz para a mídia internacional, tanto para a brasileira como para a holandesa, para Bloomberg, para Getty Images, conversando com as pessoas nesse aftermath, né, nesse depois aí da Lei de Segurança Nacional, as pessoas majoritariamente diziam: a lei é muito clara, se eu transgredi-la, eu vou ser preso, e isso vai acabar com a minha vida, porque em Hong Kong a gente não tem rede de segurança social. Então, se você não trabalha, se você não tem maneiras de custear a sua vida, você não vai ter outras formas, né? E agora, nesse momento, tem exatamente 56 ativistas, entre ativistas e políticos, que estão detenidos, que estão presos, acusados de sedição, de conjura. São vários tópicos, né, que a lei prevê, de coalizão com potências estrangeiras, e alguns estão detenidos por até 14 meses agora, baseado nessa lei de segurança. Eu fico feliz esse ensaio chegar ao Brasil, porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né, localmente, sendo daqui para lá e daí para cá, de
entender todos os movimentos que compõem o que chega para a gente como uma notícia rápida, né? E o ensaio fotográfico muitas vezes nos dá essa possibilidade de se aprofundar. E como Paraty em Foco, como eu já falei, é um locus de, de, de conhecimento, de entendimento através da fotografia, né? Eu acho importante que a audiência brasileira, fico honrado realmente de poder compartilhar com a audiência brasileira esse ensaio e trazer essa história política importante do nosso tempo, que, se você for mais além, mais profundamente, envolve outros temas, guerras híbridas, a grande questão das duas potências mundiais atuais se degladiando, que são a China e os Estados Unidos. Está tudo meio que contenido nessas fotografias. Eu espero que esteja, eu espero que vocês possam, a partir daí, tirar alguma coisa para vocês, né, dessa história, da história da nossa história mundial contemporânea, política contemporânea. Então, agradecer a todos, agradecer mais uma vez o festival pela organização, por dar esse espaço, não só para mim, para eu poder falar, mas também a essa história que eu trouxe. Congratular os outros participantes, os outros vencedores da convocatória e todos os participantes. Mandar aqui o meu abraço à comunidade fotográfica brasileira. Ano tras ano a gente vem encorpando, né, nossa produção fotográfica, tanto na artística, na editorial, no jornalismo. Eu me fiz fotógrafo muito também por causa das referências e das influências dos meus amigos, e muitos deles estão presentes produzindo nesse momento, com toda a dificuldade que às vezes existe nesse mercado, né? Então, fazer aqui a minha homenagem também à comunidade fotográfica brasileira através do Paraty em Foco. Muito obrigado, e que vocês curtam o festival aí, que aproveitem, e que, para aqueles que estão pensando em trabalhar com fotografia, ou que são fotógrafos novelhos, né, iniciantes, que keep clicking, sigam fotografando, porque a gente precisa contar as histórias que precisam ser contadas.